Nós estamos fazendo a exposição do livro de Apocalipse. É o último livro da Bíblia. Apocalipse, capítulo de número 1. Todos encontraram aí? Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 1. Diz assim a palavra de Deus: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Vamos orar. Pai bendito, graça te damos uma vez mais nesta noite, pelo privilégio de poder desfrutar da tua santa presença. E agora, neste momento, estaremos meditando na Sagrada Escritura, na palavra inspirada pelo teu Espírito Santo. E pedimos humildemente, com muito temor e tremor em nosso coração, que o Senhor nos instrua, nos capacite, que o Senhor, através do teu Espírito Santo, ilumine a nossa mente para que possamos compreender a palavra revelada pelo teu Espírito. Nos capacite, nos direcione a viver uma vida que agrada ao Senhor, através deste pequeno versículo que nós acabamos de ler. Fala conosco, Senhor. Nós carecemos, nós necessitamos de ouvir a sua voz. Essa é a nossa humilde oração, o nosso humilde desejo, o nosso pedido que te fazemos em nome do seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Muito bem, irmãos, nós estamos dando continuidade à exposição da carta do apóstolo João, o Apocalipse, e esse é o nosso quarto sermão. Os 3 primeiros sermões que nós meditamos aqui, nós fizemos uma linha do tempo histórica, visitamos o contexto histórico do livro de Apocalipse, que se encontra inicialmente no livro do profeta Daniel. E aprendemos muito com o contexto histórico, com as aplicações práticas que nós meditamos. E no último sermão, nós demos uma pequena pinceladinha, só ferimos a casquinha do versículo 1. E hoje nós vamos prosseguir. Na semana passada, nós caminhamos juntos pelos principais modelos de interpretação do livro de Apocalipse. Nós vimos como ao longo da história da igreja, homens de Deus buscaram compreender esta porção das Escrituras. Alguns enfatizando o passado, alguns intérpretes enfatizavam mais o passado, outros o futuro. Alguns lendo de forma mais simbólica, mais alegórica, e outros de forma mais literal, que é o nosso caso. E concluímos, ao meditar sobre tudo isso, que nenhum desses modelos é o centro do livro de Apocalipse. O centro do livro de Apocalipse não é a interpretação, mas sim Cristo. Cristo é o centro do livro de Apocalipse. Hoje nós vamos avançar um pouquinho mais para o texto em si, e já no primeiro versículo, o apóstolo João nos lembra que antes de ser um livro profético, o livro de Apocalipse é um livro escatológico. Apocalipse é uma revelação de Jesus Cristo. A questão principal não é como interpretar o Apocalipse, mas quem foi revelado através do livro de Apocalipse.
Se no sermão anterior lidamos com lentes que olhavam para o texto, hoje nós lidaremos com a imagem que salta do próprio texto. Se antes nós falamos sobre os métodos de leitura do livro de Apocalipse, agora nós entramos na própria mensagem que foi transmitida por Deus. Apocalipse, capítulo 1, versículo 1, nos coloca diante do propósito de todo o livro. Deus não quis que o seu povo estivesse no escuro. Ele revelou o seu Filho glorificado, reinando, guiando a história e sustentando a sua igreja até o fim. O nosso foco agora, nessa meditação desta noite, não é mais classificar interpretações, mas contemplar a revelação que Deus decidiu dar à sua igreja. Vamos abrir o nosso coração para ouvir aquilo que o próprio Cristo quis comunicar ao seu povo. O texto diz, revelação de Jesus Cristo, é o versículo 1. E é aqui que nós começamos o nosso ponto 1. E eu creio que eu não terei tempo de fazer o prefácio do livro, que são os 3 primeiros versículos. Mas hoje ficaremos apenas no versículo 1. E tem uma riqueza muito profunda que os irmãos vão perceber isso. O nosso tema que estamos meditando aqui, o tema geral dessa perícope, dessa passagem, é o Deus que revela o fim. Esse é o tema geral. Mas o tema que nós estaremos meditando aqui no versículo 1 é a revelação de Jesus Cristo. João, no versículo 1, não começa o seu livro escrevendo, falando sobre o anticristo. Ele não começa assim. O apóstolo João não começa falando sobre a besta do Apocalipse, que seria uma melhor tradução, não besta. Parece uma coisa boba, né? A besta. Não. É a fera. Talvez seria a melhor tradução. A fera. A besta fera. Que é isso que ela é. Mas João não começa o livro de Apocalipse assim. Ele não começa falando sobre os selos, sobre as trombetas, ou sobre a grande tribulação. O apóstolo João começa o livro de Apocalipse de forma muito sublime. Ele começa falando de Jesus Cristo. Ele usa a expressão revelação de Jesus Cristo. E esse é uma expressão central no versículo 1. O termo revelação, como nós já vimos na semana passada, mas dando uma recapitulada para os irmãos que não estiveram aqui e os que estão nos visitando hoje, revelação vem do termo grego apocalipsis, que significa literalmente tirar o véu, aquilo que estava oculto, com o véu que estava escondendo, como se tivesse uma pessoa por trás de um véu e você não conseguisse ver quem era. Você não consegue ver a cor, consegue ver a silhueta, mas você não consegue identificar quem está ali. Então, revelação, apocalipsis, no grego, e aqui traduzido, foi transliterado para o português como apocalipse, significa isso, tirar o véu, descobrir, desvelar aquilo que estava oculto, agora foi revelado. É uma palavra usada quando algo estava oculto e finalmente é mostrado com clareza. Apocalipse não é um livro para criar mistério. É para destruir toda a névoa que o pecado lançou sobre a história. Não foi escrito, o livro de Apocalipse não foi escrito para obscurecer. Não, esse não é o objetivo do livro
de Apocalipse, mas para arrancar o véu e mostrar Cristo reinando. Esse é o grande objetivo do livro de Apocalipse. O mistério não está no texto. O mistério está no coração humano que rejeita a clareza da palavra de Deus. O Apocalipse não é um labirinto místico para curiosos irem lá tentar descobrir alguns segredos que Deus revelou. Não, não é isso. Mas o livro de Apocalipse é uma revelação gloriosa para servos obedientes. Isso é o livro do Apocalipse. Deus não deu esse texto para alimentar superstições. Não é isso. Mas para fortalecer a igreja diante da perseguição, para lembrar o povo santo que o Cordeiro governa, que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que morreu, que ao terceiro dia ressuscitou e que está assentado à destra de Deus Pai, governa. Ele é o governante do universo. Que os impérios romano, Medo-Pérsia, babilônico, esses impérios dos homens caem e desaparecem. Que o maligno, o inimigo das nossas almas, o diabo, será esmagado. É isso que o livro do Apocalipse traz. E que a vitória final pertence ao Senhor Jesus. Então não devemos ter medo de ler o livro de Apocalipse. Pelo contrário, deveríamos lê-lo mais. Quando alguém diz que esse livro confunde, que o livro de Apocalipse assusta, que o livro de Apocalipse, ao ler, enlouquece quem está lendo, o que realmente essa pessoa está dizendo é que ela não suporta a luz que o livro de Apocalipse carrega. O problema dessa visão, desse pensamento, que o livro de Apocalipse confunde, assusta ou enlouquece quem lê, é a cegueira espiritual. É o grande problema da pessoa que tem essa ideia quando olha para o livro de Apocalipse. Ele está cego espiritualmente. O livro de Apocalipse não enlouquece quem lê. Ele expõe a realidade. Ele desmascara ídolos. Ele revela julgamentos. Ele denuncia o mundo e chama o homem ao arrependimento. Essa é a verdade que incomoda e não a simbologia do livro do Apocalipse. É por isso que muitas pessoas falam, não leia o livro de Apocalipse. Eu já, no início da minha conversão em outra denominação, eu ouvi várias vezes supostos pastores dizendo isso, para não ler o livro de Apocalipse, e que o livro de Apocalipse não era para ser pregado. São homens que estão distantes de Deus. Porque o livro de Apocalipse revela a Cristo, exalta a Cristo e demonstra que o diabo foi derrotado. Então essa vitória de Cristo deve ser anunciada, deve ser pregada. Se alguém teme o livro de Apocalipse, deve temer muito mais a ignorância das Escrituras. Não deve temer o livro de Apocalipse, mas deve temer a ignorância de não conhecer o sagrado livro, o santo livro, as sagradas Escrituras que foram inspiradas pelo Espírito Santo. Nós, como crentes em Cristo Jesus, devemos nos aprofundar cada vez mais na leitura da Escritura e também do livro do Apocalipse. Quando analisamos o texto, quando olhamos para o texto e vemos
lá no versículo 1, volte seus olhos para o versículo 1 novamente. Nós encontramos revelação de Jesus Cristo. Aqui nós encontramos uma particularidade na língua grega que é chamada de genitivo. E eu vou explicar para vocês o que é um genitivo. E aqui, esse genitivo, ele é um duplo genitivo. É um genitivo objetivo e um genitivo subjetivo. O genitivo é um caso gramatical da língua grega, a língua em que o livro do Apocalipse e o Novo Testamento foi escrito, e também é encontrado o genitivo no hebraico e também no latim, que indica uma relação entre duas palavras. No grego, o genitivo geralmente aparece com a ideia do nosso de no português. Então olhe para o texto que você vai ver o genitivo. Revelação de Jesus Cristo. Esse de é o genitivo. O que isso significa? Que esse revelação de Jesus Cristo, que essa porção da Escritura, que essa frase está no genitivo. A gramática permite, ao mesmo tempo, duas ideias complementares. Eu vou explicar para que você possa entender. O genitivo subjetivo é a primeira ideia. Subjetivo vem de sujeito. Significa que a pessoa mencionada no texto é quem faz a ação. Por isso é subjetivo. É o sujeito que está fazendo a ação. Ou seja, Cristo é o autor da revelação. Esse, então, é o genitivo subjetivo. O texto diz que Deus lhe deu a revelação. Assim como no Evangelho, Cristo revela ao mundo aquilo que ele recebeu do Pai. Nós vamos ver isso aqui um pouquinho mais para frente. E o outro modelo, aqui que nós podemos dizer assim, para que você possa entender de forma simples, é o genitivo objetivo. Objetivo vem de objeto. Isso é, o alvo ou o foco da ação. Quando olhamos revelação de Jesus Cristo, Cristo é o tema da revelação. Isso é o genitivo objetivo. O livro revela a glória de Cristo, é isso que significa. Seu governo revela o seu juízo, o seu retorno, a sua vitória, a sua realeza universal. Cristo é, portanto, ao mesmo tempo, aquele que revela e aquele que é revelado. E isso aqui é único. Nenhum outro profeta, nenhum outro apóstolo, nenhum outro autor das Escrituras ocupa esse duplo papel. Só Cristo. É aquele que revela e aquele que é revelado. Mas ninguém na Escritura acontece isso. Interessante perceber isso. João descreve uma cadeia de revelação. Quando ele diz, volte seus olhos para o texto, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Quando João diz, a qual Deus lhe deu, ele está mostrando que Apocalipse não nasceu da imagem ou da imaginação do apóstolo João. Não. Nem da experiência humana mística. A iniciativa da revelação é de Deus Pai.
que entrega a revelação ao Filho, Jesus. Isso se encaixa perfeitamente no contexto de revelação progressiva. Deus foi se revelando à humanidade aos poucos. Se revelou aos patriarcas, a Adão, a Abraão, a Isaac, a Jacó. Ele foi se revelando aos pouquinhos. E essa revelação foi sendo registrada na Sagrada Escritura. É por isso que nós temos o texto bíblico. Até chegar no livro de Apocalipse. Deus não revelou tudo de uma vez, mas foi desdobrando seus planos ao longo da história da humanidade. Até chegar ao ápice absoluto da revelação. O ápice absoluto. A parte mais importante, mais alta, mais sublime da revelação de Deus é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Quando nós olhamos para o contexto geral das Escrituras, nós entendemos isso. Em Hebreus, capítulo 1, versículo de número 1 e versículo 2, Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2, eu vou ler para a gente ganhar tempo, está escrito assim. Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós, falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. No Antigo Testamento, Deus falou. Ele falou por meio de patriarcas, como eu falei, por meio de Moisés, por meio dos profetas, mas agora, no final dos tempos, ele fala pelo Filho. E as palavras do Filho foram registradas na Sagrada Escritura. E o livro de Apocalipse é a revelação final do Cristo exaltado. No versículo 1, vai dizer, por isso, versículo 1, a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. O apóstolo João deixa claro que a cadeia da revelação é a seguinte: Deus Pai, Deus lhe deu, entrega ao Filho, que envia por meio de um anjo ao seu servo João, para chegar aos seus servos, a igreja. Essa é a cadeia da revelação. É o modelo de revelação que é utilizado por Deus, o Pai, para revelar o livro de Apocalipse para o apóstolo João. Apocalipse, para que você possa entender, grave essa verdade no seu coração. Apocalipse é a última peça da revelação bíblica e sela a história. É o fechamento do cânon, o clímax da revelação de Cristo. O fechamento do cânon, para que você possa entender, significa que Deus encerrou sua revelação inspirada. Isso significa que não existe mais escritura sendo escrita. O livro de Apocalipse é o último livro da Bíblia. Não existe mais escritura sendo escrita. Grave isso no seu coração. Nenhum novo livro vindo do céu vai completar a escritura. Nenhuma visão moderna tem autoridade divina. Em Apocalipse, justamente o último livro da Bíblia, o Senhor sela essa verdade com um aviso solene. No último capítulo, no capítulo de número 22 do livro de Apocalipse,
no versículo 18 e 19, o próprio Deus deixa um alerta. E ele diz: se alguém acrescentar a estas coisas, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Isso significa que Cristo é o ápice da revelação. A palavra de Deus revelada e registrada e finalizada é suficiente. O cânon das Sagradas Escrituras está completo. E é aqui que surge uma séria advertência. Sempre que a igreja se esquece de que a Bíblia é suficiente, a palavra de Deus é suficiente, quando a igreja esquece disso, ela corre atrás de vozes estranhas. Há quem se apresente como portador das revelações fresquinhas de Deus. Outros dizem que têm sonhos indispensáveis para a igreja. Outros ainda dizem que têm visões celestiais. Outros ainda dizem que têm livros adicionais à Escritura, ou mensagens que Deus teria esquecido de registrar. E por isso, deve ter livros além da Bíblia. Eles não percebem que ao fazer isso, estão dizendo que, mesmo que não tenham coragem de admitir isso, mas eles estão dizendo que Cristo não revelou o suficiente. E que o Espírito Santo falhou em completar a verdade, que foi registrada, finalizada nos 66 livros da Bíblia. Então é necessário ter novas revelações, novos livros que vão além do que está escrito aqui. Eles podem se chamar de profetas modernos, iluminados especiais, são assim que eles se chamam. De portadores de novas luzes, talvez você já ouviu isso. Alguém se dizendo que são portadores de novas luzes. Tome cuidado com isso. De guardiões de supostas mensagens angélicas. Ou até mesmo fundadores de novas tradições religiosas. O nome para isso pouco importa. A essência é a mesma. A essência dessas pessoas que vão além do que está escrito é a velha soberba humana, travestida de espiritualidade, tentando reabrir um canon que o próprio Deus fechou. O livro de Apocalipse fecha o canon. Isso significa que não vai ter mais novas revelações vindo por aí. Não há novos livros da Bíblia sendo escritos. O que Deus decidiu revelar para a sua igreja, para que a igreja seja alimentada, para que a igreja seja consolada, para que a igreja seja fortalecida, está registrado aqui. Somente a Escritura tem a capacidade de mostrar quem nós somos, pecadores, que necessitamos da presença de Deus. E para que possamos acessar a presença de Deus, é necessário o trabalhar do Espírito Santo no nosso coração, nos regenerando dos mortos espirituais, da condição de pecado, vileza e perdição que nós nos encontrávamos, para que possamos ser habilitados pelo próprio Deus, ressuscitando dos mortos espirituais, para que possamos nos arrepender, confessar o nosso pecado, deixar o pecado, então alcançar a misericórdia de Deus. Sem a Escritura, é impossível chegarmos a essa compreensão.
Por isso, essas novas revelações, livros que vão além da Escritura, não têm poder de salvação. Pelo contrário, é o poder do engano, do engodo. É fazer com que a revelação que o véu foi retirado e mostrou Cristo glorificado, glorioso, soberano, essas falsas revelações encobrem a glória de Cristo. Por isso, tome cuidado com isso. A palavra de Deus, a Escritura, permanece firme. Tudo que Deus quis revelar já foi revelado na Escritura, na Bíblia. Tudo o que a igreja precisa já foi escrito. O homem que exige algo além da Bíblia demonstra, na verdade, que não se curvou diante do que a Bíblia já diz. A Bíblia inteira aponta para Cristo. Ele é o tema dos profetas do Antigo Testamento. Ele é o cumprimento da lei. Cristo é o centro dos evangelhos. Cristo é o fundamento das epístolas, das cartas pastorais. Cristo é a glória revelada em Apocalipse. Se no Antigo Testamento Cristo é prometido, nos evangelhos ele é encarnado. O Verbo se fez carne, Deus se fez homem e habitou entre nós. Nas epístolas, ele é explicado para que a igreja possa entender a sua mensagem com mais clareza pelos apóstolos. E em Apocalipse, Cristo é glorificado. Quando João diz, a qual Deus lhe deu, voltando para o versículo 1, o apóstolo João está mostrando que a Bíblia é uma revelação progressiva. Deus foi abrindo seus planos aos pouquinhos até chegar ao ápice de tudo, o seu filho. Apocalipse é o fechamento dessa revelação, o grande desvelar da glória do Cristo exaltado. Por isso, o livro de Apocalipse não vem de homens, não vem da imaginação. O livro de Apocalipse vem de Deus Pai ao Filho, do Filho ao anjo a João, e de João aos servos de Cristo, eu e você. O versículo 1 ainda diz as coisas que brevemente devem acontecer. A frase brevemente significa iminente, significa sem demora, pode começar a qualquer momento, é isso que significa brevemente. Não significa logo depois que o apóstolo João escreveu essa carta, naquele período, no ano 92 depois de Cristo, como afirmam os preteristas, aquele modelo de interpretação que nós falamos na semana passada, que olha para o livro de Apocalipse como que ele já foi cumprido no passado. Não, não é isso. A expressão brevemente, em Apocalipse 1, versículo 1, mostra que, pela primeira vez, tudo aquilo que Daniel, o profeta Daniel, e que o próprio Cristo havia anunciado, estava preparado para acontecer. É isso que significa brevemente. Por isso, o apóstolo João podia dizer que os eventos eram iminentes.
poderiam começar a qualquer momento. Os profetas do Antigo Testamento não podiam falar assim, dessa forma, porque ainda não era o tempo. Mas agora, com a vinda, com a morte, com a ressurreição e ascensão de Cristo subindo ao céu, todo o cenário profético está pronto. Ele veio, ele morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia e subiu. Está assentado à destra de Deus Pai. Todo o cenário profético está pronto para acontecer. O versículo 1 ainda diz assim: e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Notificou aqui significa indicou, mostrou por sinais, tornou claro por meio de representações. É isso que os comentaristas falam sobre a expressão notificou que João traz aqui. Isso não significa que o livro inteiro de Apocalipse é puramente simbólico, como se tudo fosse uma alegoria. Não, não é isso. Significa que Cristo revelou a João verdades reais, eventos que realmente acontecerão, usando para que João pudesse entender visões, imagens e figuras. Do mesmo modo que Deus fez com o profeta Daniel no capítulo 2, mostrando o sonho para o rei Nabucodonosor, uma estátua com cabeça de ouro, com braços e peitos de prata, com o ventre e a coxa de bronze, e as pernas de ferro, e os pés de barro e bronze, barro e ferro. São esse modelo que Cristo usou para revelar para João no Apocalipse, usando visões, imagens e figuras. E em Apocalipse, sinais simbólicos apontam para fatos literais. É importante que você entenda isso, para quando você estiver lendo o livro de Apocalipse, quando você ver essas visões, imagens e figuras, tudo isso aponta para fatos literais que acontecerão no futuro. As trombetas são literais em seu juízo. As taças representam juízos reais de Deus. As bestas são símbolos que apontam para líderes e sistemas concretos que existirão. Os números de Apocalipse têm sentido simbólico, mas acontecimentos que serão reais. Ou seja, Deus usa imagens para tornar visível aquilo que realmente acontecerá no fim dos tempos. Os símbolos não existem para transformar a profecia em fantasia, não é isso. Mas para iluminar a realidade com cores que a mente humana consiga enxergar. Cada visão é uma janela aberta para eventos concretos que ocorrerão na história futura. O foco do livro, como eu já falei, é o Cristo glorificado. Os evangelhos mostram Cristo em sua humilhação, sendo humilhado, sendo chicoteado. Os evangelhos mostram isso. Mas o livro de Apocalipse mostra Cristo em sua exaltação. Mostra o Cristo exaltado, andando no meio dos candelabros, como nós vamos ver mais para frente, no meio das igrejas, abrindo os selos, enviando juízos, esmagando o anticristo, nós vemos isso. Cristo fazendo isso no livro de Apocalipse, julgando as nações, reinando por 1000 anos, inaugurando novos céus e nova terra. É o que nós vemos Cristo executando no livro de Apocalipse. Aqui, no livro de Apocalipse, Cristo não é o servo sofredor de Isaías 53, não.
Aqui em Apocalipse, Cristo é o Rei vitorioso, o Rei glorioso, o Rei supremo, no Salmo 2. Depois você pode ler em casa o Salmo 2, aí você vai entendê-lo melhor. Eu tenho aplicações para a nossa meditação sobre esse versículo 1, que nós meditamos aqui no livro de Apocalipse. A minha primeira aplicação, para que você possa sair daqui meditando nessas verdades, é: se a revelação é de Cristo, se a revelação é de Cristo, a minha primeira aplicação, então a sua vida deve ser dele também. Se a revelação é de Cristo, então a sua vida deve ser dele. Se este livro, o livro de Apocalipse, é para servos, então pergunte-se a si mesmo, obrigado. Pergunte-se a si mesmo. Faça essa pergunta no seu interior, no seu coração. Eu sou realmente um servo de Cristo? Pergunte a si mesmo. Eu sou realmente um servo de Cristo? Ou apenas um simpatizante da fé cristã? Eu simpatizo com a fé. Eu gosto lá da igreja. Eu vou na igreja. Você é um servo de Cristo ou é só um simpatizante? Não tente compreender o livro de Apocalipse sem primeiro se submeter ao Senhor do Apocalipse. Para que você possa entender o livro de Apocalipse, você deve se submeter ao Senhor do livro, a Jesus Cristo, ao Senhor dos senhores. Esse livro não foi escrito para curiosos, não, de forma alguma. O livro de Apocalipse não foi escrito para teólogos. Não é isso que nós encontramos aqui no versículo que nós lemos. Ou para assustar incrédulos. Não é isso. Mas o livro de Apocalipse foi escrito para servos obedientes, como eu disse na minha introdução. Se Deus revelou seu plano aos servos, então viver no pecado é viver fora da luz. A luz que é revelada em Apocalipse. Você pode estudar cada símbolo deste livro. Você pode decorar cada número que é apresentado aqui, como 666, o número da besta. Você pode decorar esse número. Você pode debater cada escola de interpretação escatológica desse livro. Você pode ir para debates teológicos. Mas se a sua vida é marcada pelo pecado escondido, se a sua vida é marcada pela fofoca, se a sua vida é marcada pelas trevas, isso significa que Cristo não revelará seus segredos para você. Porque a revelação é para os servos. O segredo de Cristo, os segredos que ele revela no livro de Apocalipse, não são para os rebeldes, não são para os inimigos de Deus. É para a igreja, é para os servos, é para aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, é para aqueles que pediram a salvação que é em Cristo Jesus. Pergunte-se, você vive como servo ou como alguém tentando negociar com Deus? Essa indagação fica para você no seu coração, a resposta. Minha segunda aplicação: se Cristo revela o futuro, então você não deveria viver preso ao presente. Vou repetir para que você possa anotar para os irmãos que estão anotando. Se Cristo revela o futuro, então você não deveria viver preso ao presente.
Muitos vivem sufocados porque perderam a perspectiva da soberania de Deus. Não acreditam mais na soberania de Deus, que Deus é soberano sobre todas as coisas. Isso significa que Deus comanda tudo e todos. Ele escreve e controla a história humana. Isso é a soberania de Deus. É um rei soberano que governa todas as coisas. Quando você esquece e perde a perspectiva da soberania de Deus, você começa a ficar preso no presente. Vou tentar explicar melhor para você. Antigamente, existia uma enfermidade chamada melancolia, que hoje nós chamamos de depressão. É a antiga melancolia. Tá? Em livros antigos você vai encontrar uma pessoa melancólica. Hoje chama uma pessoa depressiva. Em muitos casos, nós encontramos pessoas assim. A depressão, para que você possa entender, ela nasce quando a mente se agarra ao passado. As coisas que fizeram com você no passado. E aí você fica se agarrando, preso ao passado, e não consegue mais erguer os olhos e ver a Cristo. Outros se agarram ao presente. Estar agarrado ao presente, às coisas do presente, ao estresse. Tem muitas pessoas que são estressadas. É uma pessoa que o seu coração se torna escravo do aqui e do agora. Carregando pesos que não foram feitos para serem levados sozinhos. Então a pessoa fica estressada. Um outro ponto é a ansiedade. A ansiedade surge quando a mente se agarra do futuro. Não aconteceu, mas ela está presa no futuro, vai acontecer. E ela então começa a sofrer antecipadamente. Isso é a ansiedade. Como se tudo dependesse do nosso controle. Como se nós pudéssemos controlar o futuro. Ou seja, a depressão é estar agarrado ao passado. O estresse é estar agarrado ao presente. E a ansiedade é estar agarrado ao futuro. Se Cristo abriu a cortina da história e mostrou a consumação de todas as coisas, por que viver como quem está num barco à deriva? Como nós podemos viver como se a nossa vida não tivesse controle nenhum, estivesse fora de controle? Ela não está, porque Deus é soberano. Ele controla o seu passado, o seu presente e o seu futuro. Por que temer aquilo que Cristo governa? O Apocalipse não foi dado para gerar pânico, mas para produzir descanso. Quando nós lemos o livro de Apocalipse, o passado, o presente e o futuro tomam uma nova perspectiva. Nós deixamos de tentar agarrar o passado, agarrar o presente e agarrar o futuro e nos agarramos ao Cristo revelado no livro de Apocalipse, que controla todas as coisas, inclusive você. Nada foge do controle de Deus. O livro de Apocalipse não foi escrito para que você viva assustado, mas para que você viva confiando em Cristo, que está conosco. Ele mesmo disse: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Se o temor do amanhã ainda aprisiona o seu coração, talvez você precise olhar novamente para Cristo.
que se revela nas páginas do livro de Apocalipse. O Senhor da história, o Rei que venceu, o Deus que conduz todas as coisas para a sua glória e para o bem daqueles que o amam. É essa a perspectiva que você deve olhar. Confiar nele. O livro do Apocalipse traz essa confiança ao nosso coração. Quando você entende quem Cristo é, o passado perde o poder. Você não vai ficar mais depressivo. Porque você sabe que o que aconteceu no passado foi controlado por Cristo. E que se Cristo controlou o seu passado, e foi um passado ruim, que te feriu, que te magoou, é porque Cristo quer trazer maturidade espiritual a você. Quando você começou a aprender a andar de bicicleta, para aprender o equilíbrio, você teve que ralar um pouquinho o joelho. Mas hoje você anda de bicicleta facilmente. Você adquiriu experiência. Você adquiriu o equilíbrio necessário para andar de bicicleta. Aquele raladinho do joelho ficou para trás. A minha esposa até hoje tem a marca lá no joelho. É a marca da experiência. Experiência do passado. Quando você entende que Cristo controla o seu passado, ele perde poder, o poder de te ferir. O presente perde o poder de te esmagar. E o futuro perde o poder de te amedrontar. Então não tenha medo do passado, nem do presente, nem do futuro. Porque Cristo é que controla todas essas coisas. A fé não remove as lutas. Ser um cristão não quer dizer que você não vai ter lutas, não vai ter momentos de dissabores na sua vida. A fé não remove isso. Mas a fé coloca cada uma das adversidades no lugar certo. O apóstolo Paulo falou isso em Romanos, no capítulo 5. Ele disse, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, nas aflições. Porque a tribulação produz a paciência produz a experiência, e a experiência produz a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo de Deus que nos foi dado. Isso significa que as adversidades que chegam nas nossas vidas foram controladas por Deus com o objetivo de nos amadurecer na fé, de trazer esperança e confiança em Deus. Debaixo dos pés de Cristo é o lugar que nós devemos estar. Só que aqui não é mais aquele Cristo que estava na cruz. No livro do Apocalipse, é o Cristo glorificado. É esse o lugar que nós devemos estar. Debaixo dos pés do Cristo glorificado. Que essa revelação do livro de Apocalipse molde a sua vida e traga descanso ao seu coração. Esse foi o objetivo do apóstolo João, registrar o livro de Apocalipse, pois a igreja, naquele século em que ele estava vivendo, estava sofrendo uma grande perseguição, uma das maiores perseguições. Então o livro de Apocalipse é um livro de consolo para a igreja. É um livro para fortalecer a nossa fé. É um livro para nos aproximar de Cristo e saber que ele venceu o maligno, o inimigo das nossas almas, e que nós não devemos temer o diabo, porque ele é derrotado. Ele foi derrotado na cruz do Calvário. E eu vou para a minha conclusão e nós encerramos. Ao chegarmos ao fim deste primeiro versículo, precisamos entender algo muito importante. Apocalipse não é um enigma a ser decifrado, mas um Cristo a ser conhecido. Quer conhecer a Cristo? Leia o livro de Apocalipse.
você vai ver o Cristo exaltado. Este livro não começa com um dragão, um anticristo ou trombetas. Começa com Jesus. A revelação não é um mapa profético. A revelação é uma pessoa, Cristo. Não é um código para decifrarmos os segredos contidos no livro do Apocalipse. Não. A revelação é o Senhor da glória, o Rei dos reis. E se Deus decidiu revelar o seu Filho, o Filho bendito de Deus, então não há maior privilégio do que contemplá-lo. Nada mais é urgente, nada mais é necessário, nada mais é precioso do que Cristo. E aqui está a verdade que precisamos entender, e essa verdade nos confronta. Se Cristo se revelou, não temos o direito de viver na ignorância. Por que você ainda vive na ignorância das Escrituras? Cristo já se revelou. Agora, a sua obrigação como cristão é se debruçar no Santo Livro. É ler as Escrituras. É comer esse livro. Se alimentar da palavra de Deus. Se Cristo falou, não temos o direito de permanecer indiferentes a esta revelação. Se Cristo abriu o futuro, nos mostrou o futuro através do livro de Apocalipse, não temos o direito de caminhar como quem está perdido no presente. Ele nos mostrou o caminho. A revelação não é para especialistas. O livro de Apocalipse não é para teólogos, como eu já falei. É para os servos de Deus. Se você é o servo de Deus, uma serva de Deus, então leia o livro de Apocalipse. Leia as Escrituras. Encharque a sua mente, o seu coração, do Santo Livro, da Palavra de Deus. E a grande pergunta que surge é esta: você está disposto a ser um servo de Cristo? Está disposto a isso? Porque Deus não revela mais de Cristo a quem não está disposto a obedecer a Cristo. A revelação de Jesus exige rendição. A revelação de Jesus, o Cristo glorioso, exige submissão. Se submeta a Cristo, ao senhorio de Cristo. Cristo é verdadeiramente o seu Senhor? Ou você é o Senhor da sua vida? Quem é que comanda a sua vida? É você ou Cristo? A revelação de Apocalipse aponta para o trono. E nesse trono não estamos nós. A revelação do Apocalipse mostra um rei. E esse rei não somos nós. Portanto, diante dessa revelação, a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou ao seu servo João, diante dessa revelação do versículo 1, dobre o seu coração. Quebre o seu orgulho. Abandone a sua vida autônoma. Se você quer viver uma vida distante de Deus, abandone isso. Submeta-se ao senhorio de Cristo, o Senhor do Apocalipse. Porque só aqueles que se curvam agora diante de Cristo poderão permanecer de pé diante dele quando ele voltar.
Se você não se submeter a este Cristo que eu estou falando aqui, quando ele voltar, você será humilhado, será julgado e achado como infiel e ficará distante de Deus. Pense sobre isso. Que o Senhor abra os nossos olhos para que possamos enxergar aquilo que ele revelou, o Cristo glorioso. E que ao contemplar o Cristo do Apocalipse, não o Cristo que está pendurado numa cruz, numa igreja romana, não o Cristo do Evangelho, que era o Cristo sofredor. Ao contemplar o Cristo do Apocalipse, vivamos como servos, fiéis, obedientes e confiantes em Deus. Até o dia em que a fé finalmente se tornará concreta no retorno de Cristo. Essas são as verdades que emanam do texto e do versículo 1 do livro de Apocalipse. Semana que vem nós entraremos no versículo 2 e descobriremos muito mais verdades gloriosas deste Cristo que se revelou, que não está oculto, que não está escondido. Foi revelado para desfrutarmos da sua santa presença. Oremos ao Senhor. Pai bendito, graça te damos pelo privilégio de receber essa revelação do seu Filho amado Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por podermos ver o Cristo glorificado no livro de Apocalipse. Não o Cristo sofredor dos evangelhos, mas agora podemos vê-lo na sua forma real, glorificado, sublime, majestoso, glorioso, em santidade e em poder. Que nós possamos nos prostrar diante desse Cristo, que possamos confessar os nossos pecados, que possamos nos arrepender, que possamos pedir a salvação que há neste Cristo maravilhoso. Senhor, trabalhe no nosso coração, revele mais as verdades gloriosas do livro de Apocalipse, para que possamos viver para a glória do teu nome, para que possamos exaltá-lo com mais entendimento, conhecendo a verdadeira natureza do seu Filho, o seu Filho bendito. E que ao contemplarmos o Cristo do Apocalipse, possamos glorificá-lo em espírito e em verdade. Que o teu Espírito trabalhe no nosso coração e que nos conduza a toda a verdade do livro do Apocalipse. Para que possamos viver um cristianismo genuíno, um cristianismo bíblico que glorifica o teu nome. Esse é o nosso pedido, a nossa humilde oração que fazemos em nome do seu Filho amado Jesus. Amém.